Porque algumas empresas estão abandonando o serviço de nuvem. Exatamente isso. Algumas empresas pelo mundo começaram a abandonar serviços como AWS, Google Cloud, Oracle e outros serviços de nuvem. Isso daqui é um resumo de uma notícia que eu vou lá para estar no meu computador para ler junto com você, mas é uma coisa muito interessante para se pensar. No nosso outro canal, onde eu falo sobre tecnologia, inteligência artificial e outras coisas, eu abordo bastante o tema e vou passar a abordar com mais frequência agora, depois de ler essa notícia, sobre o uso de inteligência artificial e o como não é viável você utilizar a inteligência artificial na nuvem, na maioria dos casos. Empresas que usam em larga escala a inteligência artificial tendem a montar data centers locais, porque o custo por GPU é muito menor dentro do seu próprio ambiente do que em computação na nuvem. Enquanto uma Tesla P40 custa em torno aí de R$1.000 lá fora, sem os impostos brasileiros, é claro, R$1.100, você gasta para ter essa mesma placa em nuvem cerca de $200 por mês, que é o preço da placa. Só que você tem toda uma estrutura na nuvem de escalonamento, mas isso não compensa. O Cloud Computing, ele tem algumas ciladas e alguns pontos positivos que a gente vai discutir agora. Bora lá, pessoal? Vamos lá. Adeus à nuvem. Por que as empresas voltam a ser dona de suas infraestruturas? Esse é o título do artigo, tá? E um artigo muito interessante, porque ele mostra aqui ó, o surgimento da AWS, né, o Amazon Web Services, e um pouco mais tarde as alternativas como Azure e Google Cloud pareciam uma bênção para as empresas. Porque graças a essas empresas de IaaS, que eu falei no meu vídeo sobre SaaS, infraestrutura como serviço, a maioria das pessoas poderiam criar serviços escalonáveis, tá? Com um custo quase que previsível. Você tem ali controles que você pode definir dentro da plataforma para gastar menos dinheiro, para te dar alertas quando chega num limite. E a vantagem de que eu posso começar com um servidorzinho meio bosta, bem simples, e quando a minha aplicação começar a crescer por um alto volume de usuários, seja por uma campanha de marketing, porque alguém me divulgou, ou qualquer evento do tipo, esses serviços começam a escalar sozinho. Então isso é muito bom, eu não ter que subir outro servidor, ou dar um upgrade no meu plano de VPS, ou de cloud, porque meu serviço melhorou e começou a gente entrar. Eu posso escalonar isso de maneira automática e enxugar isso de maneira automática. Uma benção, maravilhoso. Mas a história não é bem assim, tá? Aqui eles comentam sobre repatriação dos dados na nuvem. Esse é o nome do fenômeno que está em andamento há alguns anos e consiste em algo simples, sair da nuvem e voltar a ter dados, serviços e dados em infraestrutura local. Segundo relata o portal InfoWorld, um total de 25% das empresas contratadas em uma pesquisa do Reino Unido já fizeram um movimento parcial ou total nesse sentido. Eu comecei na área TI em infraestrutura e é engraçado você ver as pessoas saindo da nuvem agora e voltando para a infra local, não totalmente. Muitos serviços valem a pena você ter em nuvem, só que tem alguns serviços que não são viáveis, como eu falei no começo do vídeo, por exemplo, Cloud Computing para inteligência artificial não é viável, não é viável. Eu posso fazer uma análise detalhada se vocês quiserem, coloquem nos comentários, e eu quero realmente que vocês comentem comigo o que vocês acham dessa situação, você que é da área TI, mas não é viável. O custo de GPU na nuvem é ridiculamente alto. É muito mais barato uma estrutura local. É mais barato uma estrutura local é pagar para alguém tomar conta da estrutura do que rodar isso em nuvem atualmente. Acredito que em algum momento, assim como processadores, memória e armazenamento é muito barato em teoria na nuvem, vai ficar mais barato o uso de GPU, mas não é a questão ainda. É claro que a NVIDIA lançou essa semana uma notícia que a próxima geração de placas de vídeo dela vai ser 30 vezes mais potentes para alguns algoritmos de inteligência artificial, o que realmente vai baratear o custo de cloud, mas não é para todos. Os modelos LLMs, que é o que o pessoal mais usa hoje, não vão se beneficiar tanto. Então é tudo uma questão de tempo, mas quanto tempo? Nesse meio tempo, as empresas estão trazendo de volta o ambiente delas para o ambiente local. E aqui, ó, ir para a nuvem não era apenas ir para a nuvem. A verdade é que migrar para a plataforma em nuvem não faz muito sentido se você não otimizar suas necessidades de carga de trabalho para a nuvem. Fazer isso com aplicações antigas e não adaptá-las aos novos tempos e aproveitar as vantagens dos containers ou cluster. Você pode resultar em algo contraproducente e, acima de tudo, a nuvem é mais cara. Pessoal, eu sei que vai ter muito imbecilóide, me desculpa pelo termo que eu uso, mas é muita gente que entrou 2018 para frente na área de tecnologia e não tem a vivência e o know-how suficiente
para entender que empresas que já estão rodando, não é tão fácil migrar a infraestrutura. Legado existe em grandes empresas, tá? Eu sei que é fácil bullshitar na internet, falar, é só o cara configurar um bom ambiente cloud e adaptar a aplicação dele. É fácil você falar isso para sua aplicação que tem 1000 usuários. Mas empresas de grande porte, que têm usuários na casa das centenas, milhares, é muito difícil. É muito difícil e custoso fazer essa migração. Isso gera incômodo ao cliente, isso gera trabalho e retrabalho em infraestrutura, um trabalho adicional em segurança, porque está na nuvem, está exposto, muito dos serviços você tem que expor. Então, não é tão simples, principalmente para empresas de médio e grande porte. E aí, eles falam que o principal motivo aqui é a repatriação de dados, foi justamente a questão foi justamente o custo. 43% das empresas pesquisadas explicaram que a migração original acabou saindo mais cara do que esperado. É verdade que a análise de custo-benefício ao decidir entre infraestrutura na nuvem e infraestrutura local varia muito de empresa para empresa, mas muitos optaram pela nuvem pensando que isso lhes pouparia dinheiro. Em muitos casos parece não ter sido o resultado, tá? Mas existem desafios na repatriação. As empresas gastaram para ir para a nuvem, estimando que economizariam no processo, e ao ir para a nuvem ficou mais caro. Ir para a nuvem é sim viável, mas você precisa ter time especializado para fazer isso. E antes de ir, você tem que calcular se vai ser viável para você. Pagar uma consultoria para analisar isso é extremamente importante, porque nesse processo você olha, calcula antes e ele vai te falar, olha, o seu custo estimado é baseado nessas informações, vale a pena para você a longo prazo, ou não vale a pena para você. É necessário fazer essa validação antes. Inclusive, se vocês quiserem ter o nosso contato comercial aqui embaixo, vocês podem agendarem com o pessoal uma consultoria e aí vocês conversam sobre nuvem, IA, o que quiser. Tem aqui o contato do nosso time comercial, que é do nosso outro canal, tá? Então vamos lá. As empresas estão voltando no tempo, aqui eles falam sobre a repatriação de dados, e isso tem muito a ver também como o LGPD no Brasil, tá? E lá fora também na União Europeia nós temos leis de controle de dados nos Estados Unidos, e ter alguns dados sensíveis na nuvem adiciona uma camada a mais de desafio para as empresas, principalmente por conta de vazamento, tá? E aqui a gente fala, ó, Davis Hanson, criador do Way e da Basecamp, e que teve seus altos e baixos com a Apple, contou em outubro de 2022 como eles tomaram essa decisão. Com precisão, quando detectaram os custos estavam disparando. Meses depois, ele contou como estava indo o processo. E pouco depois, retornou sobre as vantagens que obtiveram ao repatriar para a nuvem. O movimento de regresso, pelo menos no caso dele, foi um sucesso. Então, assim, aqui eles falam que essas grandes empresas não devem ser afetadas, realmente não devem, porque agora vai ter serviço de IA e um monte de coisa rodando no futuro. Eu, sinceramente, não acredito que o uso de inteligência artificial vá alavancar esses negócios tanto, assim, vai alavancar para pequenos negócios que vão precisar de modelos mais simples, e o pessoal que usa, por exemplo, a API do ChatGPT, com certeza vai utilizar outros serviços de IA, mas grandes empresas que querem rodar modelos locais, por exemplo, eu ensino no meu canal a como rodar o Ollama e outros modelos e outros frameworks que permitem que você rode modelos de IA dentro de um servidor proprietário. Cara, eu tenho um servidor aqui que me custa pouquíssima eletricidade por mês e eu não tenho limite do uso de API nem nada do tipo. O que limita é a própria capacidade do hardware. Mas eu consigo processar milhares de requisições por dia, responder milhares de pessoas no WhatsApp e eu não pago uma fração do que eu pagaria se eu estivesse na nuvem. Então, se você tem um especialista no time ou contrata um especialista, é de se pensar se realmente esse movimento de nuvem vale ou não a pena para o seu negócio. Isso é só uma notícia, eu trouxe aqui realmente para vocês discutirem, conversarem sobre. Se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo em notícias de tecnologia, entre no nosso grupo, tá? É uma comunidade, então ninguém manda mensagem, é um grupo fechado, onde a gente vai focar em notícias. Todos os dias eu vou tentar trazer 3 ou 4 vídeos interessantes para você. Se você é da área de tecnologia, você vai amar. Se você é da área de IA, você vai amar. E talvez até uma coisinha ou outra de cripto eu traga aqui no canal para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, coloque sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.